boa noite para você. Olá, boa noite. O Exército Brasileiro investiga as causas de uma explosão num paiol de uma indústria de produção de material bélico em Juiz de Fora, na Zona da Mata. No local onde as armas são produzidas, não havia ninguém. A explosão aconteceu por volta das 11h30 da noite em um depósito que armazenava munições. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu e a instalação foi completamente destruída. O barulho assustou muita gente que mora próximo ao local. Algumas casas no entorno tiveram danos em janelas e portas com quebra de vidros. Ainda de acordo com os bombeiros, houve pânico depois da explosão porque as pessoas ficaram com medo que o incêndio se espalhasse por outros locais. 5 viaturas com 12 militares participaram da ação de combate ao fogo até às 3 da madrugada. Uma outra equipe foi encaminhada ao local por volta das 6 da manhã para fazer o rescaldo. A empresa que fabrica armas, munições, explosivos e equipamentos se pronunciou através de uma nota divulgada pelo Exército Brasileiro, confirmando que a explosão não deixou vítimas. O paiol destruído armazenava explosivos e a empresa abriu um inquérito técnico administrativo para apontar as causas do acidente. O artista plástico Eugênio Fiuza Queiroz, confundido com o criminoso Pedro Meyer, o maníaco do Anchieta, foi ouvido hoje pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Eugênio ficou preso por 18 anos, ilegalmente, acusado de cometer vários estupros em Belo Horizonte. Um homem marcado pelo sofrimento de ser condenado injustamente e passar 18 anos na prisão. Eugênio Fiuza, de 66 anos, acabou de ganhar na justiça o direito de receber uma pensão do Estado e quer reconstruir a vida. Cada lugar que eu vou, estou estigmatizado. As pessoas desaparecem uma coisa aqui e falam, é o cara de 20 anos na cadeia. E põe meninas pequenas perto de mim. Estou precisando sair de Belo Horizonte e ir para um lugar mais calmo. Eu estou muito tenso e às vezes eu me torno assim violento com as palavras. Porque eu tive que ser violento 20 anos lá dentro. O artista plástico foi confundido com um criminoso e preso por suspeita de cometer vários estupros em Belo Horizonte. Ele esteve na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e foi ouvido pela Comissão de Direitos Humanos e relatou aos deputados os momentos de horror que viveu na prisão. Eu fui aterrorizado todos os dias da minha vida, mesmo dentro da cela, que as celas se abriam, se cortava o cadeado e matava os caras perto de mim. Eu vi pastor morrendo. Eu vi bandido morrendo. Eu fui envenenado dentro da máxima. De lá me mandaram para o DI. Dentro do DI, eles me pararam na Antônio Carlos, prepararam uma cela só para os caras perigosos mesmo e me jogaram lá dentro. Quando eu entrei 20 dias sem comer, sem dormir, entrei lá dentro, eles puseram a faca em mim e começaram a me cortar. Aí o sangue descia para outro lado. Eugênio Fiuza foi preso em 1995 após ser reconhecido por uma das vítimas e depois por outras 8. Como os estupros teriam acontecido em prédios aqui na Avenida Francisco Deslandes, ele foi apontado como maníaco do Anchieta e condenado a 37 anos de prisão. Durante o tempo em que esteve preso, ele perdeu a mãe e 5 irmãos. Quando eu saí, eu falei assim, cadê a mamãe? Morreu. Cadê o Renato? Morreu. Cadê o Haroldo? Morreu. Cadê o... Todas as pessoas tinham morrido. Aí foi outro baque. Em março de 2012, a polícia prendeu Pedro Meyer, ao ser reconhecido por uma vítima como autor de um estupro no bairro Cidade Nova, em 1997. Após a prisão, outras várias vítimas o reconheceram como autor de estupros em Belo Horizonte, na década de 90. Com a prisão de Pedro Meyer, foi confirmada a grande semelhança física entre ele e Eugênio Fiuza, que em setembro do mesmo ano ganhou o direito de cumprir a pena em regime aberto. No ano passado, em resposta a um pedido da Defensoria Pública em ação de revisão criminal, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou com uma liminar a suspensão dos efeitos da decisão condenatória proferida contra Eugênio Fiuza. Agora, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia quer mais agilidade para que Fiuza seja indenizado pelo Estado. A comissão, o que ela vai fazer agora? Ela vai fomentar, ela vai estimular, provocar os órgãos do Poder Judiciário, do próprio Estado, para que cumpram mais rápido a reparação. É um problema do ponto de vista financeiro, mas, acima de tudo, um problema do ponto de vista moral também para o seu Eugênio. Então, para nós é um caso muito sério. A comissão agora quer acompanhar de muito perto esse problema do seu Eugênio.
Para este advogado, o réu condenado injustamente deve sim entrar com uma ação indenizatória. Por danos morais e indenização também por danos materiais. Agora, há um detalhe que não é considerado nessa indenização, que é exatamente a perda de uma chance. O que é que ele poderia ter feito para progredir na vida, para melhorar a situação dele, caso ele não tivesse sido injustiçado, caso ele não tivesse tido a sua liberdade privada. Porém, a justiça brasileira é lenta e o processo pode se arrastar por anos. A justiça, infelizmente, ela trabalha com um ritmo de lento para lentíssimo. Então, é difícil avaliar quando que essa injustiça ainda vai ser reparada. O Estado ele utiliza de todos os recursos possíveis para frustrar o cumprimento de uma decisão judicial. O ex-bancário Pedro Meyer, verdadeiro autor da série de crimes, foi condenado a 13 anos de prisão e atualmente cumpre pena em uma penitenciária de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. No início da manhã de hoje, um agente penitenciário foi morto a tiros em uma das principais avenidas de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ele estava voltando do trabalho. O crime aconteceu por volta das 7h30 da manhã, bem ao lado de uma estação de ônibus na Avenida João Naves de Ávila, uma das principais de Uberlândia. O agente penitenciário tinha acabado de sair do serviço, do turno que acabava às 7 da manhã. Ele voltava para casa quando parou nesse semáforo. Foi aí que um carro de cor preta com 2 pessoas se aproximou e começaram a atirar. 16 cápsulas podiam ser contadas no chão. Um dos tiros chegou a atravessar o vidro do outro lado do carro. Por enquanto, constatamos 16 disparos, provavelmente de um armamento automático, uma pistola que ainda está sendo averiguada pela perícia técnica da Polícia Civil. E o que podemos dizer neste momento é que as investigações estão no início. Estamos já designamos diversas equipes para cuidar do caso, tendo em vista se tratar de uma pessoa que representa um dos braços do Estado, uma instituição respeitável como a SUAP, para a gente estar conseguindo dar um esclarecimento. Luciano Lucas dos Santos era agente na penitenciária Pimenta da Veiga. A todo momento, amigos e familiares chegavam assustados. A área teve que ser isolada e o trânsito desviado. Muita gente se juntou no local. Há exato um ano, outro agente penitenciário também foi morto em Uberlândia enquanto voltava para casa em uma motocicleta. A Polícia Civil não descarta que os casos sejam retaliações às forças de segurança. A Polícia Judiciária, no curso da investigação, vai trabalhar com toda e qualquer hipótese, todo e qualquer móvel para esse delito. Olha, daqui a pouco a gente vai falar de um caso absurdo. Um grupo foi preso suspeito de aplicar golpes em pacientes que fazem tratamento contra o câncer. Imagina só, é daqui a pouco. E ainda, você é o nosso convidado para um passeio por Ipatinga, uma cidade cheia de surpresas especiais para os visitantes. É já depois do intervalo. Sábado, um mineiro de Ribeirão das Neves, aqui na região metropolitana, vai lutar pelos brasileiros em busca do ouro olímpico. E nós vamos conhecer um pouco da história dele agora. Uma luta que começou fora dos tatames. É com muito cuidado e carinho que Dona Vitória organiza as medalhas do filho. Em 9 anos, o caçula desta dona de casa coleciona mais de 70 medalhas de diversos campeonatos e vários troféus. O nome deste premiado lutador de taekwondo? Maicon Andrade. Um mineiro de 23 anos que vai representar o Brasil durante a Olimpíada. Um orgulho para a Dona Vitória, que desde cedo apoiou o filho a praticar arte marcial. Tinha 2 meses que estava lutando escondido. Como é que foi quando a senhora descobriu? Eu descobri porque ele chegou com um papelzinho pedindo para me comprar um uniforme para ele. Aí eu falei assim, eu vou comprar esse uniforme para quê? Ele falou assim, é porque eu entrei no taekwondo, mas lá embaixo. E tudo bem, Maicon, já que você quer comprar esse uniforme, nós vamos dar um jeito, vamos comprar. Aí ele pegou e falou assim, você vai comprar como, mas você não tem dinheiro? Eu falei assim, vou deixar de pagar a luz, né? Aí eu tava com a conta de luz aí, eu falei assim, deixa, se cortar a luz, é um dia, 2 dias, a gente acende vela. Criado em uma família simples de Ribeirão das Neves, na região metropolitana, sem muitos recursos, Maicon precisou trabalhar desde cedo para conseguir treinar. Trabalhava de garçom e trabalhei também de construção civil, era ajudante de pedreiro. Tudo isso para poder pagar a mensalidade de uma academia. A história de tantas batalhas virou até música.
A grande chance do lutador veio há 5 anos, quando foi convidado a lutar pela equipe de São Caetano, em São Paulo. Foi aí que o garoto, tímido, começou a desbravar o mundo participando de campeonatos. Paraguai, Peru, México, Estados Unidos. Eu fiquei triste porque ele ia embora. E eu falei assim, Maico, mas eu não vou te deixar você. Eu falei assim, mãe, a senhora não pode me segurar. Eu falei assim, você agora criou asa, vai voar, né, Maico? Que voe com Deus. E ele voou alto, chegou à seleção brasileira e vai participar da sua primeira Olimpíada. E para assistir à luta do Michael neste sábado, os amigos dele aqui de Justinópolis, em Ribeirão das Neves, vão montar bem aqui na rua um telão. Olha só, a torcida já está uniformizada e bem animada. A ideia desse movimento todo foi da Vanessa. Por quê? Eu achei muito interessante, é um orgulho para nós que viu ele crescer, ele nasceu aqui na nossa rua. E se Deus quer, ele vai trazer uma medalha para nós. É motivo de orgulho para nós. Maico Andrade. Se depender do apoio da torcida, Dona Vitória já pode abrir espaço para mais uma medalha para a coleção. Com a graça de Deus, não importa a cor, o importante é trazer uma. E também, se ele não conseguir trazer nenhuma, valeu o esforço dele e a participação dele. Boa sorte para ele, então. E olha, gente, 3 pessoas foram presas durante uma operação que investiga crimes contra pessoas em tratamento contra o câncer. Essa notícia chega agora direto dos estúdios da Rádio Band News com a Dimara Oliveira, que está lá para trazer essa história absurda, hein, Dimara? O pessoal cometendo crime lá, dando golpe em pacientes com tratamento contra o câncer, né? Dá para imaginar isso, André? Absurdo, todo mundo já fragilizado. Boa noite para você, para a Gisele, para todo mundo que está acompanhando o Band Minas. Ipatinga, Governador Valadares, cidades aí da região do Vale do Rio Doce, é onde está acontecendo a operação que investiga um grupo suspeito de cometer crimes, como você disse, em mais de 100 cidades mineiras com pessoas com câncer. O grupo de atuação especial, formado aí, claro, pelo Ministério Público de Minas, pela Polícia Civil e Militar, iniciou na última terça-feira a segunda fase dessa operação na administração da Associação de Assistência às Pessoas com Câncer, com sede nos municípios de Ipatinga, Governador Valadares, Viçosa e Sete Lagoas. E olha só, André, na casa dos investigados foram apreendidos mais de R$38 mil, 5 carros de luxo, 2 motos esportivas e outros veículos comuns. A investigação criminal apura a prática de apropriação indébita, estelionato, associação criminosa, organização criminosa, lavagem de dinheiro, ou seja, uma série de crimes. Até o momento, André, o rombo gerado pelos delitos supera a marca de R$1 milhão, André. Que absurdo. Agora eu fico imaginando como é que uma pessoa dessa tem coragem de colocar a cabeça no travesseiro depois e dormir, imaginando que aplicou golpes em pessoas com tratamento contra uma doença tão grave. Obrigado pelas informações, Dimara. Agora o futebol. O Cruzeiro voltou a treinar hoje de olho no jogo deste fim de semana contra o Figueirense. O técnico Mano Menezes está em busca da recuperação do time que amarga a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Quarta-feira de trabalhos em 2 períodos aqui na Toca da Raposa 2. E como não poderia deixar de ser, o assunto por aqui ainda é a lesão do goleiro Fábio. Ligamento cruzado anterior do joelho direito, fica até o resto dessa temporada de fora. E nós conversamos com o Rafinha, jogador que fez a estreia como titular contra o Curitiba, né? Acabou marcando um gol e falou, claro, sobre a importância do Fábio, do goleiro e capitão, neste elenco do Cruzeiro. Vamos acompanhar. É uma referência no clube, né? Uma referência na cidade, um jogador extremamente importante para o grupo, mas ele também é um jogador experiente, um jogador que já passou por muitas coisas na vida, né? Então, acho que é mais um obstáculo que ele vai superar e vai dar a volta por cima e vai voltar melhor ainda. Bom, e aí o Cruzeiro, claro, o técnico Mano Menezes tenta procurar um substituto para o goleiro e a solução pode estar aqui mesmo no elenco. O goleiro Rafael já treinou normalmente com os companheiros, tá aí as imagens dele, 6 goleiros trabalhando hoje aqui no campo, entre eles o Lucas França, que vem atuando, também o Ellison, né, que voltou do Curitiba aí para ser mais uma opção do técnico do Cruzeiro. Além de procurar um novo goleiro, a equipe também deve procurar uma nova liderança, né, um jogador
jogador que, além de ser o capitão, possa comandar a equipe dentro de campo. Para o Rafinha, esse jogador pode ser o volante Henrique. Tem uma grande identificação com o Cruzeiro, muitas partidas, inclusive vem sendo o capitão na ausência do Fábio. Vamos acompanhar. No jogo contra o Corinthians, o Henrique já fez essa função de capitão, é um jogador que também é uma referência no clube, mas é o momento de todo mundo se ajudar, né? Já que perdemos um cara que, como o Fábio, que dentro e fora de campo é uma referência muito grande. Então, todo mundo tem que se unir, quem puder ajudar para o Cruzeiro sair dessa situação. Bom, e por falar em departamento médico, mais uma notícia ruim aqui na Toca da Raposa 2. O lateral direito Mike sofreu uma lesão na tíbia direita. E aí é um caso que não é cirúrgico, mas o departamento médico do Cruzeiro ainda quer fazer novas avaliações para definir qual tipo de tratamento e também o tempo estimado para o retorno do lateral direito aos treinamentos. Por enquanto, o Cruzeiro, então, o técnico Mano Menezes tem duas opções. Ezequiel, que atuou na última partida, e também o Lucas, que volta de suspensão para esta partida complicada e importante contra o Figueirense lá em Santa Catarina. Valeu, André. No Atlético, o técnico Marcelo Oliveira terá que mexer no time que enfrenta o Xará Paranaense domingo no Mineirão. O meio-campo e o ataque têm desfalques importantes. Olá, um abraço a todos. O Atlético treinou pela manhã aqui na Cidade do Galo a preparação para encarar o Xará Paranaense domingo às 11 horas da manhã pelo Campeonato Brasileiro. Boas e más notícias, viu? A gente começa pela boa. O lateral direito Marcos Rocha treinou normalmente com o grupo pela primeira vez depois da lesão no braço e como hoje ainda é quarta-feira, existe sim a possibilidade de que ele volte contra o Atlético Paranaense. Agora, a parte ruim é que Fred e Rafael Carioca vão cumprir suspensão automática e estão fora. E aí quem seria presença garantida no meio-campo, no lugar do Carioca, Júnior Urso, passou a ser dúvida. Ele deixou o treino um pouco mais cedo devido a um incômodo na coxa esquerda. Se não tiver condições de jogo, se Marcelo Oliveira não puder contar com o Urso, aí Lucas Cândido passa a ser a opção e deve ser o titular nesta situação. Sobre isso, falou quem está garantido no meio-campo, o volante Leandro Donizete. Ali pode fechar o olho e pegar qualquer um dos dois, está bem servido. Os dois estão em excelente forma. O Urso é um excelente jogador também, rápido. O Lucas muito forte na marcação ali, bate bem na bola. Então, quem jogar do lado ali não vai ter problema não. O entrosamento também está em dia. E vamos deixar essa dúvida para o treinador. Já no setor de ataque, Marcelo Oliveira tem algumas opções. Para não mudar muito a configuração tática da equipe, Cleiton ou Carlos. Agora, se quiser reforçar um pouco mais o meio-campo, a opção passa a ser o gringo Otero. Lucas Prato será um pouco mais adiantado do que vem jogando normalmente, porque vai fazer a função do homem de área, o centroavante. Eu volto com vocês na Band. Abraços. Valeu, abraço para você também. E olha, o turismo de negócios é o que mais movimenta Ipatinga, uma cidade conhecida pela atividade industrial. Pois é, André, mas apesar dessas características, o município capricha nas opções de lazer. E você vai dar um passeio com a gente por lá para conhecer parques, lagoas e até lugares para quem é um pouco mais radical. Quando se fala em Ipatinga, a primeira coisa que vem à cabeça é indústria. Afinal, a cidade está na região do Vale do Aço, mas o município também tem outros atrativos para quem vem de fora. E são esses atrativos que vamos conhecer agora. Nosso passeio começa pelo Centro Cultural Uzi Minas, um espaço dedicado para quem gosta de cultura. Dentro do centro, um grande teatro que está entre os melhores do Brasil. Além dos espetáculos de artistas locais, o lugar recebe eventos até nacionais. Nós temos uma infraestrutura de ponta, nós temos um conforto para o público e para o artista que é diferenciado também, com equipamentos cenotécnicos muito atualizados, né? E temos o prazer e a alegria de estar hoje na rota dos espetáculos de Minas, do Brasil e dos espetáculos internacionais também. Depois de um passeio, digamos, cultural, que tal uma voltinha ao ar livre para desfrutar da natureza?
Agora estamos no Parque Ipanema, uma das maiores áreas verdes do país, dentro de uma cidade. São mais de 1 milhão de metros quadrados, o equivalente a cerca de 140 campos de futebol. Dá para acreditar? Um lugar ideal para quem busca associar lazer e tranquilidade. Tem um teatro de arena, tem galpões para eventos, tá? É o principal espaço da cidade, tá? Para visitação. O parque foi projetado pelo paisagista famoso Burle Marx. O lugar é encantador. É o principal cartão postal da cidade. É propício para a prática de exercícios físicos ou simplesmente para tirar uma foto. Carla e Natanael são de uma cidadezinha da região e vieram a Ipatinga conhecer de perto a beleza do lugar. Tranquilo, bom demais, sossegado, bonito, né? Lugar suave. A nossa próxima parada é num lugar paradisíaco, o Parque das Cachoeiras. Fica na zona rural de Ipatinga e reúne 2 cachoeiras belíssimas e piscinas naturais. Esse contato direto com a natureza, com animais silvestres, com isso que você viu aqui, que é o nosso grande legado. Tem chalés para hospedagem e até um cantinho para reunir a turma e fazer aquele churrasco. Aqui a gente tem contato com a natureza, eu particularmente amo a natureza. E aí juntou a galera e é um lugar perto de casa, próximo a Ipatinga, e viemos pra cá. Esta cachoeira aí tem mais de 80 metros de queda. E que tal aproveitar este cenário e se aventurar? O rapel é um dos esportes radicais mais praticados por aqui. Para participar, só é preciso disposição e deixar de lado o medo de altura. Mas para quem gosta de um programa mais tranquilo, uma trilha no meio da mata nos leva até outra cachoeira. Aqui é possível contemplar cada detalhe moldado pela própria natureza. O parque é aberto para receber visitantes, para contemplar isso que a gente tem conseguido preservar, que é essa área toda com nascentes, matas, cachoeiras, e que a gente tem um amor e um cuidado muito grande com isso aqui. Depois do intervalo, você vai ver eleições aqui na tela da Band. E nós vamos falar também sobre a Pampulha, porque hoje a Unesco entregou oficialmente o certificado de Patrimônio da Humanidade ao Conjunto Moderno. É daqui a pouco. Até já. Eleições 2016. No próximo dia 30, a Band Minas realiza o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Agora à tarde, representantes dos candidatos estiveram na sede da emissora para decidirmos juntos as regras e horários. Neste ano, temos um número recorde de 11 pessoas na disputa. 8 confirmaram presença. Você de casa vai poder participar pelo Twitter. Em breve, a gente te conta como vai ser essa participação. Então, fique atento, dia 30 de agosto, às 10 da noite, aqui na tela da Band. E o Conjunto Moderno da Pampulha recebeu agora há pouco o certificado da Unesco de Patrimônio Cultural da Humanidade. A cerimônia de entrega do título foi no Museu de Arte. Agora, mais do que nunca, é oficial. O conjunto arquitetônico da Pampulha é Patrimônio Cultural da Humanidade. O certificado que sela essa conquista foi entregue nesta tarde à capital. A decisão foi tomada pela Unesco. O projeto, que surpreende pela modernidade na década de 1940, contou com o artista plástico Cândido Portinari e o paisagista Burle Marx. As formas dadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer aos 4 prédios que ocupam a orla da Lagoa da Pampulha e todo o complexo que encanta moradores e turistas se tornaram Patrimônio Cultural da Humanidade em julho desse ano. Para a manutenção do título, a Prefeitura deve fazer algumas readequações necessárias. Outros trabalhos de restauração das formas e curvas criadas por Niemeyer também estão previstos. Isso é o coroamento de uma longa história. Nesse momento, nós estamos muito felizes com esse reconhecimento. Belo Horizonte, mais uma vez, se afirmando no mapa mundial. E
Isso é muito importante na atração do turismo, na criação de emprego e renda e principalmente no reforço da nossa autoestima e da nossa identidade de mineiros e brasileiros. É uma maravilha que nós temos que agradecer a Minas Gerais por ter dado a honra ao Brasil de ter mais um patrimônio inscrito na lista dos patrimônios mundiais, né, dos patrimônios da humanidade. Todas as etapas foram cumpridas do processo de candidatura e de avaliação por parte do Comitê do Patrimônio Mundial da candidatura proposta pelo Brasil. Então esse é um momento simbólico de reconhecimento do sucesso dessa candidatura e da entrega do título. Agora, são 20 os patrimônios mundiais da humanidade tombados pela Unesco aqui no Brasil. As Olimpíadas têm enchido os brasileiros de orgulho. Toda a festa e o clima olímpico são um respiro em meio aos dias difíceis que o país vive. Paulo Navarro. Olá, contra todo o clima de crise, todo o pessimismo e expectativa deu certo. Mesmo alegando falta de dinheiro, a abertura da Olimpíada do Rio foi perfeita. Encheu o brasileiro de orgulho, sempre tão carente de autoestima. O Rio mostrou ao mundo que o Brasil é muito maior que a mediocridade de nossos políticos. Melhor, mostrou e provou isso aos brasileiros. Foi uma festa alegre, colorida, esbanjando criatividade, esbanjando o Brasil. Durante 4 horas, o Brasil finalmente foi o país do futuro. Pena que a performance da razão principal, os esportes, reflita o verdadeiro Brasil. O futebol rico é um vexame e os outros esportes raramente têm o incentivo de que precisam. As medalhas, se vierem, são méritos de heróis anônimos que lutam contra todas as dificuldades. No mais, esqueçamos o lixo e vamos aplaudir o luxo temporário. O Rio de Janeiro mostrou que continua lindo e mesmo uma cidade maravilhosa. O Rio de Janeiro mostra ao mundo o que o Brasil poderia ser: lindo, divino e maravilhoso. No mais, salve Rafaela, mérito dela. É isso aí, Paulo. E a nossa edição termina aqui, mas nas redes sociais você pode conferir muita coisa nossa lá, né, gente? Tem a nossa rotina, nossas reportagens, os destaques do jornal. Tá lá no Instagram e no Facebook, TV Band Minas. Gente, uma ótima noite para vocês. A gente volta a se encontrar amanhã. Fique agora com o Jornal da Band, as notícias do Brasil e do mundo. Amanhã às 6:50 a gente tá junto aqui, tá certo? Tchau, tchau.